Olá, meu nome é Sônia, eu sou estudante do curso de História na modalidade à distância, UAB-US, do Polo de Quixeramobim. Nosso tema é as formas de registro da história e a produção do conhecimento histórico. Ao longo do tempo, as sociedades humanas sempre tentaram compreender o seu passado. Mas afinal, como é possível que o historiador compreenda o passado se ele não viveu naquele período, naquele momento? Bem, o historiador compreende o passado através das fontes. Mas afinal, o que é uma fonte? As fontes são vestígios do passado, vestígios de pessoas, sociedades que viveram em períodos no passado e que deixaram para o presente. O trabalho do historiador é semelhante ao de um investigador, que ele tem que pesquisar, tem que analisar, tem que compreender através das fontes históricas como aconteceu, fatos e acontecimentos. O historiador, ele também tem que fazer, sempre quando ele for fazer uma pesquisa, ele tem que delimitar o seu tema, compreender, criar uma problemática, as perguntas que ele deve responder sobre determinado fato, sobre determinado acontecimento. Agora, vamos entender um pouco sobre o que são as fontes primárias e o que são as fontes secundárias. As fontes primárias são aquelas em que o historiador ele vai ter o seu primeiro contato direto, um contato primário com a fonte, ou seja, um documento, um monumento, fotografias. Ele tem aquele contato direto com a fonte. As fontes elas estão disponíveis em arquivos públicos, museus, enfim. Ele vai lá pesquisar sobre determinado fato, sobre determinado acontecimento, ele vai diretamente em encontro com sua fonte. Já na fonte secundária, as fontes secundárias, um exemplo, são as bibliografias, porque outro pesquisador, outro historiador já trabalhou sobre determinado fato, sobre determinado acontecimento, então ele vai utilizar-se de uma fonte, mas que alguém já fez alguma pesquisa sobre o tema. Podemos compreender também sobre as fontes materiais. O que são fontes materiais? Como já temos aqui alguns tipos de fonte, como documentos, monumentos, fotografia, vestuários, objetos, vários outros tipos de fontes, como exemplo, são fontes materiais. Já as fontes imateriais são danças, ritos, a fonte oral, que é uma fonte muito importante para se conhecer determinado fato. As fontes orais, geralmente, elas têm muito a contar sobre a história, porque a fonte oral, uma pessoa que viveu um determinado tempo, que presenciou algum fato ou algum acontecimento, e ela dispõe a contar, dar uma entrevista sobre o que aconteceu, é a fonte oral. Então, a fonte oral é compreendida como uma fonte imaterial. Mas existem outros exemplos de fontes imateriais. A partir do século XIX, até o século XIX, era utilizado como fonte apenas fontes documentais. Mas, no início do século XX, começa-se a utilizar os pesquisadores, os historiadores, eles começam a trabalhar outros tipos de fontes, como a fonte documental, monumentos, fotografias, a própria fonte oral, outros trabalhos com outras fontes. As fontes elas são importantes para o conhecimento histórico porque é através dela que o historiador ele constrói suas narrativas, ele faz suas pesquisas e pode compreender melhor como aconteceu um determinado fato do passado. As fontes elas têm muito a nos dizer, porque é através das fontes que
você vai ter aquela pesquisa sobre um determinado tema e sobre um determinado assunto. Agora eu peço que vocês gravem um pequeno vídeo contando um pouco da história de vocês, que vocês têm fotografias, documentos, algum objeto que seja importante para a família, o que conte a história de vocês, pode ser um documento que a família de vocês, ou fotos quando vocês eram menores, enfim. Agora eu vou ler um texto do Lucian Febvre, que conta um pouquinho melhor sobre o que são as fontes. A história faz, sem dúvida, com documentos escritos, quando há, mas pode e deve fazer-se sem documentos escritos, se não existem. Faz com tudo o que a engenhosidade do historiador permite utilizar, para fabricar o seu mel quando faltam as flores habituais. Fazes com palavras, sinais, paisagens e telhas, com formas de campo e como as ervas, com eclipse da lua e arreio, com peritagens de pedras feitas por geólogos e análise de espadas feita por químicos. Em sumo, o que sendo próprio do homem, dele depende, lhe serve, exprime, torna significantes a sua presença, atividades, gestos e maneiras de ser. Bem, eu espero que esse vídeo tenha dado para compreender um pouco sobre as fontes históricas e espero que ajude a entender melhor. Desde já agradeço a atenção.